Olá, pessoal! Saíram agora de uma aula de matemática bem animada, não é? Com a professora Briane e o professor Tiago. Espero que vocês estejam aí conectados. Estamos iniciando uma aula de língua portuguesa. Eu me chamo Adriana, para aqueles que estão entrando agora, que nunca assistiram à aula. Os alunos que estão sempre aí já nos conhecem. E estou hoje aqui com a Amanda, nossa intérprete, e no chat nós temos a nossa coordenadora Celi, que está aí interagindo com vocês. Então continuem aí ligadinhos, tá? Conectados. Convido os outros colegas também. Coloca o nome da sua escola, o nome da sua professora, do seu professor, tá? Isso é importante, estarmos assim bem conectados e unidos nessa parceria, tá certo? Vamos lá, fazendo todo o procedimento que é necessário, né? Façam o login aí, vocês já estão acostumados, não é? Com esse processo no início da nossa aula. Organiza o espaço, pede aí a colaboração do seu responsável, das pessoas que estão em casa, não é? O momento de aprendizado é necessário, tranquilidade, cooperação. E isso eu acredito que tem aí na casa de vocês. Então vamos começar a nossa aula revisando a aula anterior. Mas antes disso, eu vou convidar a Celi para dar um alô aí para vocês. Olá, turminha. Sejam bem-vindos à aula de português. Vocês vão ficar super afiados assistindo essas aulas digitais, tá? Então aqui no chat já temos... vou dar um alô para Saulo, para Andresa, Gustavo, acho que é Davi, Saulo, Ana. Então, uma boa aula para vocês, tá? Legal! Então, Andresa, sempre ligadinha, Gustavo, não é? Então, tem vários alunos aí, eu não lembro o nome de todos. Tiago. Olha, Tiago também. Então, é uma alegria ter todos vocês, tá? Coloca o nome aí, o nome da escola, o nome do seu professor, sua professora, tá certo? E vamos a mais uma aula de narrativa. Então, revisando a aula anterior, porque é sempre bom, não é, pessoal? Lembrar aquilo que vimos na aula anterior. Minha avó dizia assim, para pegar o fio da meada. Então, há muitos e muitos anos, o ser humano começou a contar histórias de todos os tipos. Então, a contação de história, ela é maravilhosa e tem um efeito na leitura, na escrita, assim, olha, fantástico. Umas que explicavam as coisas da natureza, outras que falavam sobre suas viagens, sobre suas vidas, sobre seus desejos. E quando eu preparo essa aula para vocês, aí eu começo a pensar em tantas literaturas que temos, não é? Com esses conteúdos, não é? Explicando as coisas que temos na natureza, viagens. E aí vocês quando leem, vocês conseguem viajar, vocês conseguem se sentir lá naquele local que vocês estão lendo sobre ele. Eu me sinto assim. Então, ler é maravilhoso. Então, quando pensamos em um livro que fala sobre o autor fala, não é? Ou eu lírico, aquele personagem criado pelo autor do livro. E aí é interessante, não é? Porque quando expressa desejos, emoções, há uma identificação, não é? Por isso que é interessante a leitura, porque nos identificamos, passamos a amar a forma que aquele autor escreveu toda aquela história, e aí nós temos conto, romance e tantas histórias maravilhosas. E aí a fábula é um desses tipos de história de que estamos falando e que são contadas mais ou menos 2.800 anos. Olha quanto tempo, pessoal. Que coisa maravilhosa, não é? Então, esse gênero eu amo.
A maioria dessas histórias trata de certas atitudes humanas, como a disputa entre os fortes e os fracos, a esperteza de alguns, a ganância, a gratidão, o ser bondoso, o não ser tolo e etc. Esses são alguns temas das fábulas. Como falei para vocês, as fábulas, elas trazem sempre para a gente um aprendizado, não é? Ela tem uma lição, ela tem uma moral. Ela trabalha com essas questões que tratam, de certa forma, no nosso caráter. E aí tem atitudes legais, agradáveis, que contribuem quando estamos convivendo com o outro. Sim, tem atitudes legais em nós, mas tem atitudes que precisam ser melhoradas. E aí, a fábula ela tem, de forma bem sutil, ela traz para a gente essas lições, esses ensinamentos que servem para a criança, para o adolescente, para o jovem, o adulto e até aquela pessoa mais experiente que pode estar agora aí assistindo a nossa aula. É para você também. Então, quando nós lemos uma história onde fala, não é, da disputa, competitividade, e aí? Ser competitivo é algo ruim? É algo vou refazer, algo totalmente ruim? Ou tem um certo lado bom em ser competitivo? Coloquem aí no chat, tá? Competitividade tem o seu lado bom, mas também a disputa, não é? A disputa nociva para destruir o outro, para vencer, isso aí é o lado ruim. E aí, quando uma história é contada dessa forma, aprendemos. Não é? E aí, a esperteza de alguns, a ganância, não é? Eu já falei em outra aula, não é, sobre isso. Pensar, não é? Será que nós podemos alimentar tanto a ganância de não pensar no outro? E usei um exemplo bem interessante. Se a nossa mãe faz um bolo gostoso de chocolate e aí tem lá 2 pedaços, mas aí o bolo está tão gostoso e tem o seu irmão, sua irmãzinha que não comeu. E aí você vai lá e não quer nem saber, você come os 2 pedaços e não lembra e nem se preocupa com o seu irmãozinho ou sua irmãzinha. Será que isso está correto? E aí, vamos refletir sobre isso? É legal, não é? Pensar no outro, se preocupar com o outro, ter gratidão. E será que conseguimos agradecer quando as coisas não estão legais? Ou ficamos reclamando o tempo todo? Isso é interessante pensar. Vocês sabiam que a gratidão melhora o nosso humor, nos torna melhor, mas a reclamação pode gerar em nós uma série de situações. É verdade tudo isso que eu estou falando. Então, as fábulas, elas trabalham de forma sutil no nosso comportamento e ela traz um aprendizado belíssimo. Comentem aí com a nossa coordenadora Celi, tá certo? No chat. E quando quiser falar, Celi, pode falar. Ô Adri, nós temos aqui a participação de Davi e de Andressa, que são alunos da professora Gilcéa, da Escola Divino Espírito Santo. Sim. E aí o Davi fala uma coisa que é bem bacana, é manter o espírito esportivo. Não é? Então, a competição ela é muito bacana, mas nós não podemos desconsiderar o adversário, o poder do adversário, a sabedoria do adversário. Então, o respeito ao outro faz toda a diferença em todos os campos da nossa vida. Tá? Temos alunos também aqui do Alexandre Muniz, fico muito feliz de ver a participação. Tem Iago, que é aluno da professora Ítala, ele só não colocou aqui o nome da escola, mas um abração aí para a professora Ítala, a professora Gilcéa e para esses alunos. Isso, professora Celi, então isso é maravilhoso, não é? Ter alunos que têm esse pensamento. Pois é, imagina num jogo. Não é? É tão legal quando um grupo perde, mas aí vai lá e abraça o outro, sabe? E tem aquele sentimento, sabe perder, sabe competir, sabe ganhar e sabe perder, porque na vida é assim.
Tem momentos que estamos vencendo, tem momentos que não, mas a nossa vida, ela segue e isso é legal. Tem dia que chove, tem dia que faz sol e isso é maravilhoso viver várias etapas, vários momentos da nossa vida. Vamos seguindo, pessoal. E agora, o que é narrar? Vocês sabem o que é narrar? Narrar é contar um fato, um episódio, uma situação. Então, quando você acontece alguma coisa, ou você sai, vai para a escola, ou foi para um passeio, quando chega sua mãe ou seu pai, seu responsável, pergunta, como foi lá? E aí você começa a falar, você está narrando, contando, certo? Então, vamos reler uma fábula que eu trouxe na aula 1, que vocês comentaram no chat, que é a fábula da hiena e o leão. Ela é pequenininha, diz assim, um belo dia, uma hiena passeava alegremente no mato com seu amigo leão. De repente, a hiena sentiu uma dor aguda na perna e gritou, amigo leão, podes arrancar este espinho da minha perna? O leão veio acudir-lhe imediatamente, mas em vez de livrá-la do espinho, cortou-lhe a perna. A hiena morreu em poucos dias. E aí, moral dessa história, vocês comentaram, responderam no chat, não sei se lembram, não é? E aí, qual foi a intenção do leão? Qual é a moral dessa história? Será que devemos pedir ajuda para qualquer pessoa? Será que qualquer pessoa tem a intenção correta de nos ajudar? E aí, vale refletir sobre isso. Eu trouxe, não é, para a gente lembrar, não é, revisar e pensar um pouco. Então, os textos de ordem do narrar contam com alguns elementos essenciais. Então, vamos conhecer. O narrador é um desses elementos, o dono da voz, ou em outras palavras, a voz que nos conta o fato e o seu desenvolvimento. Ouvimos uma fábula e ela foi escrita por alguém e foi agora narrada por mim. Dependendo da posição do narrador em relação ao fato narrado, a narrativa pode ser feita em primeira pessoa, narrador-personagem, ou terceira pessoa, aquele narrador observador. Vocês percebem que quando eu li, não é, eu fui lendo, né, narrando a fábula da hiena e o leão, de certa forma, no final eu disse assim, reflitam sobre isso. Vocês podem agora refletir e narrar contando, não é, qual foi a intenção do leão em ir lá e arrancar a perna da hiena, não é? Então, isso é interessante. Tem também o personagem. Personagens em uma narrativa pode ser o principal ou o protagonista, aquele que desempenha o papel de maior importância. Então, em cada narrativa, não é? Tem aquele personagem principal. E aí, esse é aquele, não é? Na fábula que eu contei, os protagonistas eram a hiena e o leão. Os secundários é aquele que desempenha um papel menos importante que o protagonista. Nesta fábula da hiena e do leão, nós não tínhamos outros personagens que, se tivesse, seriam esses secundários. Figurantes não desempenham um papel significativo, mas a sua presença é importante para a compreensão da ação. Então, em um filme contado, né, em uma história narrada, tem sempre aqueles personagens que eles não falam, que eles estão ali apenas, né, representando. Então, esses são os figurantes. E na fábula também, né, quando ela está ilustrada, podemos ter esses figurantes. O enredo é o desenrolar dos acontecimentos. O enredo se organiza em torno de um conflito, ou seja,
um problema a ser resolvido, o qual cria no leitor ou ouvinte uma expectativa em relação aos fatos. O enredo possui as seguintes partes. Vamos conhecer? Qualquer dúvida, coloca aí no chat, tá bom? Temos a introdução, que é a situação inicial. O narrador costuma apresentar os fatos iniciais, as personagens, né? E os personagens, e eventualmente o tempo e o espaço. A introdução de um texto narrativo é muito importante, porque deve despertar a atenção do leitor e situá-lo diante da história que vai ler. Então é importante essa situação inicial ser colocado com clareza. Eu estou falando, não é? E essa aula é muito importante, é para vocês do 6º ano, porque acreditamos que teremos escritores, bastante leitores em nossa rede. Ações, conjunto dos acontecimentos que constituem a história. Então, as ações dos personagens é esse conjunto, né, de acontecimentos que vai, tecendo, né, aquela história. A complicação é aquele momento de conflito, não é? Onde é aquela parte do enredo em que é desenvolvido o problema, o conflito, onde coloca aquela energia boa, não é? Quando estamos assistindo ou lendo, e aí agora, o que é que vai acontecer? Né? Dentro dessa problemática, como é que vai ser desenvolvido tudo isso? É esse o momento, né, do conflito, da complicação. E o clímax é o momento culminante da história, o momento de maior tensão, é maior do que o conflito, do que aquele momento problemático, não é? Aquele que o conflito atinge o ponto máximo. E aí? Não é? É muito legal quando estamos assistindo o filme, né, vendo a narrativa de uma história ou lendo um livro, e aí percebemos, não é, que está ali naquele ponto máximo. E aí eu sei que a fase de vocês agora é realmente querer assistir filme de suspense, né, terror, porque vocês querem emoções mais fortes. Faz parte. Vocês sabiam que eu gosto de assistir também. Eu tenho filho adolescente como vocês. E aí é legal, não é? Quando chegamos àquele ponto máximo. Mas vamos seguindo. O clímax da narrativa deve despertar a curiosidade e a atenção, tanto do leitor, não é? Quando está lendo um livro, ou assistindo uma narrativa. O desfecho, situação final. Tivemos a situação inicial e agora o desfecho representa essa situação final. É a solução do conflito. A parte final é a parte boa ou má, surpreendente ou trágica, cômica ou feliz. O ambiente e o espaço é onde acontece, não é? Todo o cenário, não é? É o cenário onde circula os personagens e onde se desenrola todo o enredo. O tempo. O narrador pode se posicionar de diferentes maneiras em relação ao tempo dos acontecimentos. Pode narrar os fatos no tempo em que eles estão acontecendo, pode narrar um fato perfeitamente concluído, pode estremear presente e passado, misturar, não é? O presente e o passado. Há também o tempo psicológico, isso é importante, que reflete angústia e ansiedade de personagens e que não mantém nenhuma relação com o tempo propriamente dito, cuja passagem alheia à nossa vontade. Então, envolve o que? Emoções, não é? Todo o estado psicológico dos personagens. Vamos ver outro exemplo de fábula, já que estamos falando deste gênero. Desta vez é uma fábula africana. E é a fábula da baleia e o galo.
Vamos ler? Prestem atenção aí. Depois vocês podem printar a tela, tá, pessoal? E ler com tranquilidade esta fábula. Outrora, uma baleia e um galo tornaram-se grandes amigos. Sempre que a baleia caçava, partilhava a carne com o galo. Ela era, não é? Aquela pessoa solidária, ela partilhava o que ela tinha de alimentação. Certo dia, o galo foi ao mato caçar e matou 5 animais. Então, ele convidou a baleia para partilhar a caça. Mas a baleia ficou com inveja da sorte do galo e planejou uma grande viagem. No caminho, encontrou muitos elefantes e matou 5 elefantes. Olha a competição aí. Ela matou 5 elefantes, era muita carne, né, pessoal? Quando regressou à casa, chamou o galo para lhe dar alguma carne. Só que desta vez, a baleia resolveu matá-lo e disse a jiboia, sua criada, para mordê-lo até matar. Mas o galo era esperto e disse ao seu criado Siri, Siri, vamos visitar a baleia? Quando chegaram onde a baleia vivia, o galo ordenou, Siri, Siri, mata a jiboia. O Siri, Siri e a jiboia lutaram ferozmente e a jiboia caiu morta. Agora vamos lutar também. O galo desafiou a baleia e começaram a lutar aguerridamente. A baleia caiu por terra e quebrou um pedaço da sua cauda. Contudo, ela recompôs-se e eles continuaram a lutar ferozmente. Mas desta vez, o galo caiu por terra e perdeu algumas penas. Olha aí o jogo, a competitividade. Depois de lutarem outra meia hora, o galo conseguiu espicaçar um bocado da barriga da baleia, que é morder forte, não é? Até destruir ali, né? Depois, no 4º salto, o galo caiu e partiu a sua crista. Mas refez-se. Imediatamente, pôs-se a cantarolar. Cocoricó. As minhas penas chegam até Chicambo, mas a minha cauda atinge até o mar, disse a baleia. Ó, tagarela, deixa de cantiga e continuemos a lutar. Então lutaremos outra vez, mas não muito depois a baleia caiu morta. Siri, Siri, vamos embora, disse o galo. Então, qual a moral dessa história? O que vocês entenderam dessa história? Tinha competitividade, tinha mais o quê? Será que tinha maldade nessas ações da baleia para com o galo? Então, eu trouxe aqui 3 questões para vocês. Procure no dicionário, agora não dá tempo, não é? Alguns significados da palavra moral. O que é moral? Na fábula lida, que sentimento invadiu o coração da baleia? Qual o sentimento que tomou o coração da baleia? O que aconteceu com a amizade da baleia e do galo? E aí, pensem aí, alguém respondeu alguma coisa aí, Celi? Nós temos a Ana, também professora, aluna da professora Gilcé, lá da Divino Espírito Santo. Temos a Andresa, que ela vai contar para a gente pedacinhos das narrativas dela, tá? Massa! Estamos aguardando, Andresa, vamos dar um jeitinho de receber tuas narrativas completas, não só pedacinho, tá? Para não distrair a atenção de vocês. Então, gente, é muito importante que nós refletamos sobre as fábulas, né? Elas foram criadas e elas estão aí para a gente refletir. Então, vamos acolher o outro, né? Como falou aqui o Tiago, já esqueci o nome, tá? Do espírito esportivo, acho que foi o Tiago. Não é? A gente manter esse espírito esportivo acima de tudo. Competir é bom, mas estudar é melhor ainda, tá? Respeitar o outro, né?
Ok, Celi. Então eu trouxe para vocês a resposta, não é? Então, moral é diferenciação de intenções, decisões e ações impróprias, não é? O sentimento que invadiu a baleia, sentimento de inveja, não é? E o terceiro, a amizade dele se transformou em quê? Em algo competitivo, mas nocivo, prejudicial e destrutivo. Então é interessante como Celi falou muito bem, não é? E Tiago também, né? Manter esse espírito, não é? Solidário, não é? Companheirismo dentro da escola, dentro de casa, tá? Então, gostei muito da participação de vocês. Vou passar para a Celi se despedir de vocês. E em seguida também, não é? Nossa aula já está chegando ao final. Eu vou corrigir aqui, não foi o Tiago, foi o Davi, tá? Davi. Mas eu tenho certeza que Tiago também pensa como Davi, tá? Então, manter esse espírito esportivo. Nós estamos no mesmo barco, costumamos dizer, na mesma escola, somos companheiros e precisamos nos ajudar uns aos outros. Então, um beijo enorme para vocês e estudem, que vocês só vão ganhar com isso. Isso, eu concordo super com Celi, tá? Então a nossa aula de língua portuguesa termina aqui e fiquem todos com Deus. Um grande abraço, pessoal!